Arrependimento sincero é a oitava qualidade e virtude do filho pródigo que precisamos na igreja. E lá no versículo 20 diz: e levantando-se foi para seu pai, e quando estava longe viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Após a leitura desse texto, nós chegamos a uma outra virtude e uma outra qualidade que nós vemos nesse rapaz, que precisamos nas nossas igrejas e nas nossas vidas. A oitava virtude, a oitava qualidade que nós precisamos: arrependimento sincero. É a qualidade e a virtude desse rapaz que eu quero na ação e na dependência do Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Observe, meu amado, que esse rapaz, ele cometeu erros, cometeu falha, ele pegou a herança que o pai lhe dera, tudo aquilo que o pai construiu, talvez ao longo de uma vida, com suor, com dificuldade. Esse rapaz pede a parte da herança que era dele, e poucos dias depois ele vai para uma terra longe, distante. Ele se distancia do pai, ele se afasta do pai, e lá ele vai viver as alegrias, mas observe, alegrias transitórias. Nós já falamos aqui que há uma diferença muito grande entre felicidade e alegria. Alegria é algo paliativo, momentâneo, é algo provisório, está muito relacionado com as emoções. Você pode tomar uma dose de um conhaque, você pode tomar um alucinógeno, você pode estar drogado sob o efeito da droga e ficar naquele êxtase de alegria, êxtase de euforia. A alegria, ela muitas vezes, ela nos engana, ela é passageira, mas a felicidade é um projeto, a felicidade, ela é um terreno seguro, a felicidade não é algo transitório. Ninguém consegue ser feliz tomando cerveja, fazendo uso de alucinógenos, fazendo uso de droga. Ninguém consegue ser feliz baseado nisto, meu amado. Então, precisamos entender e discernir o que é alegria e o que é felicidade. Aquele rapaz, ele era feliz na casa do pai, mas ele estava atrás de aventuras, ele estava atrás de coisas novas, ele estava atrás de aventuras, paixões e fantasias. E ele então segue na sua jornada, e ele leva toda a herança que o pai lhe dera. Ele sai dali rico, gasta todo o seu dinheiro com as orgias, como o irmão mais velho relata no texto adiante. Ele gastou dinheiro com as meretrizes, com as prostitutas, ele gastou dinheiro com as suas paixões sexuais, com as suas fantasias, ele gastou dinheiro, desperdiçou tudo que tinha. Chegou no fundo do poço, perde tudo, perde a moral, perde o dinheiro, perde a dignidade. Ele chegou lá no fundo do poço, ou então abaixo do fundo do poço, meu querido. Ele chegou lá no fundo, no limite. E quando ele chega nessa situação, a Bíblia afirma que ele cai em si, como nós já dissemos. Ele usou de discernimento e de bom senso e avaliou que aquela situação que ele estava passando era em virtude de ele ter feito escolhas erradas. Ele reconhece o seu pecado. Ele fala, eu voltarei para a casa do meu pai e direi: pai, pequei contra os céus e contra o Senhor. Ele quer dizer, eu pequei, eu errei.
Eu falhei, eu fiz o que é mal aos teus olhos. Eu não sou digno nem mesmo de ser chamado teu filho, mas tem misericórdia. Me aceita pelo menos como um dos teus empregados e trabalhadores. Amado, o que eu olho nesse rapaz, uma qualidade, é que nós precisamos desse arrependimento verdadeiro, esse arrependimento genuíno. Há muitas coisas no nosso meio, meu querido, que nós precisamos avaliar a maneira como estamos conduzindo as nossas vidas, se estamos tendo um arrependimento genuíno. Uma certa feita, Jesus dando testemunho de Zaqueu, o publicano, cobrador de impostos, que Jesus entra na casa dele, vai comungar com ele, muita gente começa a questionar que Jesus estava entrando na casa de um pecador, que aquele homem era um miserável, que ele era um homem ladrão, aquele homem era um homem explorador, ele era um traidor da sua nação. Mas Jesus, e diante daquele episódio, Jesus se cala. Jesus não toma palavra nenhuma. Era o momento em que Zaqueu tinha que expressar um arrependimento, uma mudança de postura. Você consegue me entender, meu querido? Que não é Deus que se manifesta em relação ao meu arrependimento verdadeiro, sou eu que expresso, não foi Jesus, não. Eu estou entrando na casa dele porque eu sei que ele se arrependeu. Jesus não tomou a palavra para dizer isso. Quem tomou a palavra foi Zaqueu. Zaqueu, diante daquele episódio, Senhor, resolvo dar a metade dos meus bens para os pobres. Por que ele fala aquilo? Porque ele tinha amor a dinheiro. Até então a sua vida era pautada nisso, amor ao dinheiro, apego ao dinheiro. E quantos hoje têm um verdadeiro amor ao dinheiro? Amados, ser rico não é pecado, Deus não condena a riqueza. Deus não condena a pessoa ser próspera. O que Deus condena é o amor ao dinheiro pelo dinheiro. É o querer ser bem-sucedido e, para isso, pisar nas pessoas, queimar etapas, trapacear, usar de mentira, usar de engano. Isso Deus condena. Mas o dinheiro em si, meu amado, ele não é pecado. Riqueza não é pecado. O pecado é o amor ao dinheiro e como você administra esse dinheiro. Aquele jovem rico, aquele rapaz que saiu da casa do pai com a herança, ele administrou mal aquele dinheiro. Ele usou dinheiro com as orgias, com as noitadas, se fosse nos nossos dias, com as baladas. Certamente, se fosse nos nossos dias contextualizando, ele teria tomado, não era só vinho, ele teria usado cocaína, ele teria usado heroína, LSD, essas drogas que rolam nas boates, nas casas noturnas. Ele usou mal a riqueza e o dinheiro que ele tinha, mas o dinheiro em si, ele não é mal. Com dinheiro você pode abençoar muitas pessoas. E Zaqueu, diante daquele episódio, ele disse: olha, eu resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. Meu amado, aquilo ali é um sinal de uma mudança, que alguma coisa mudou dentro dele. Jesus não pressionou o homem, Jesus não teve nem tempo de dar para ele diretriz, ele toma a decisão, ele toma uma decisão, e ele fala também: olha, Senhor, se alguma coisa, se eu defraudei alguém, se eu trapaceei com alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Meu amado, aquele rapaz demonstrou um arrependimento sincero. Zaqueu demonstrou um arrependimento digno, autêntico, genuinamente cristão. E o que nos diz o grande profeta João Batista? Produzir frutos dignos de arrependimento. Meu amado, nós precisamos de avaliar que arrependimento é esse que muitas vezes nós vemos aí nas nossas igrejas. Que arrependimento é esse que alguém hoje confessa um erro, confessa uma falha, mas continua da mesma forma. Ele confessa um erro, um pecado, para não perder alguns determinados privilégios, cargos, benefícios. Nós precisamos avaliar o que está acontecendo no nosso meio, meu amado. Que arrependimento é esse? Quantas pessoas dizem
ter aceitado a Jesus, mas não mudou de vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Meu amado, o arrependimento verdadeiro e autêntico é aquele arrependimento que nos leva aos pés de Cristo. O arrependimento autêntico e verdadeiro é aquele que nos leva a nos humilharmos diante do Senhor, é buscar o arrependimento, o perdão de Deus com quebrantamento, com lágrimas. Infelizmente, nós estamos vendo que muitos cristãos já perderam o brilho, já perderam a vergonha na cara. Pecam de manhã, à tarde e à noite vão na igreja com a maior cara de pau, como se Deus não levasse em consideração nada, como se Deus não estivesse vendo atento ao que está acontecendo. Quantos estão ainda realizando trabalho, jovens que já perderam o brilho, que a mente já está cauterizada, no muito que consegue ter um sentimento às vezes de remorso. É o sentimento de remorso. Judas também sentiu remorso, mas não foi arrependimento, porque o arrependimento verdadeiro, ele nos leva a querer corrigir e consertar aquilo que nós fizemos de errado. Meu amado, a mesma distância que ele andou para afastar do Pai, e para longe do Pai, ele teve que percorrer aquela mesma distância, meu querido. E muitos não se sujeitam a isso, a se arrepender, porque vão pensar o que a igreja vai pensar de mim, se eu for lá na frente para confessar o meu pecado, o que eles vão pensar de mim, que eu sou o tal, eu sou o dirigente do tal departamento, eu sou fulano de tal. Meu querido, você não é nada. Você é um pobre, miserável, desgraçado, cego e nu, que se você morrer hoje do jeito que você está, sem experimentar ou sem passar por esse arrependimento autêntico e verdadeiro, meu querido, você vai para o inferno, sem Deus e sem salvação. E olha, eu quero te dizer, você pode ir com a sua carteirinha de obreiro ainda, você pode ir para o inferno com a sua carteirinha de membro, você pode ir para o inferno, meu querido, se você não passar por um arrependimento verdadeiro e genuíno. O arrependimento, meu querido, é abandono do pecado. Eu fazia, eu não faço mais. Aquele rapaz eu admiro porque ele teve a coragem, a hombridade, a dignidade de olhar nos olhos do Pai. Ele chegou, olhou nos olhos do Pai e disse: Pai, eu não sou digno mais de ser chamado seu filho. Ele não voltou de tupete alto, falou: olha, pai, eu errei, agora eu estou de volta aí, eu sou seu filho, então eu vou para minha casa, para o meu quarto, o senhor tem que me aceitar mesmo, porque eu sou seu filho, não tem como negar esse fato. Não, meu querido, ele veio humilde, coração quebrantado, ele veio com o coração contrito, ele estava envergonhado. Olha a situação que ele chega, ele estava pastoreando porcos. Eu não conheço ninguém que cuida de porco que anda cheiroso, só anda fedendo, só anda sujo. Quem com porco anda, farelo come, é o ditado popular. Eu não conheço ninguém, meu querido, que vive uma vida irregular, uma vida fora do propósito de Deus, que está na casa do Senhor, que está cheirando bem. Eu estou falando, aqui não é dos 5 sentidos que nós temos, não. O olfato, não, meu querido. Eu estou falando no mundo espiritual, porque aos olhos de Deus aquilo está podre. Quantas pessoas eu estou falando que lá na igreja a vida dele, o namoro dele está uma podridão, carnalidade, permissividade, excesso de liberdade. Olha, tem muito namoro aí que a pessoa tem uma verdadeira vida que parece que não é namoro, é vida de casado, faz tudo o que acontece dentro do casamento e algo a mais ainda. E o que é pior, a mente já cauterizou. Aquilo para ele parece ser uma coisa normal. Nós precisamos avaliar do jeito que as coisas estão indo. Hoje tem boate gospel, MMA gospel, carnaval gospel,
tudo é gospel, só está faltando inventar agora o inferno gospel, porque tudo agora é permitido. A permissividade, a luxúria, as concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida, meu amado, estão infiltrados dentro da casa do Senhor. Nós estamos vivendo dias em que aqueles que querem viver uma vida santa, uma vida reta e íntegra, são tidos em desprezo na casa de Deus. Quando ele começa a trazer uma mensagem que fala de pecado, que fala de santidade, de mudança de vida, de valores e princípios, ele é abandonado, porque essa mensagem, ela não traz popularidade, porque quando fala disso muitas vezes na igreja, alguém vai se sentir ofendido porque está em pecado, meu querido. Sabe o que é isso? É a mesma coisa do enfermo que está morrendo de câncer, rejeitar o tratamento, porque vai ter queda de cabelo, vai ter o quê? Reações, vai ter algumas complicações durante o tratamento. Olha, confessar e abandonar o pecado, meu querido, ele é um passo importante para Deus mudar a história da sua vida. Agora, é fácil? Não é fácil não, meu querido. Não é fácil admitir a culpa. Adão e Eva se esconderam. Eles se esconderam da presença de Deus e fugiram. Mas esse rapaz, o filho pródigo, ele volta para a casa do pai e teve que olhar nos olhos do pai, encarar o pai e falar a verdade, reconhecer o erro. Ele não volta, olha pai, eu voltei, estou de volta, como se nada tivesse acontecido. Meu amado, eu estou vendo nos nossos dias, me desculpa a sinceridade, mas muita gente cara de pau, picareta dentro da casa do Senhor, que já perdeu o brilho, que já perdeu a vergonha na cara, não reconhece mais, a mente está cauterizada, não se sujeita mais à palavra de Deus, só quer saber de louvor, de música, só quer saber de agitação, de programação, e vou falar uma coisa, muita coisa para encher linguiça e tomar o tempo da mensagem, o tempo da palavra de Deus. É por isso que nós vemos tanto desvio de conduta, tanta coisa errada, tanta coisa oculta, podre, ali escondida, mas eu quero te dizer, meu amado, Deus não está indiferente, Deus está contemplando todas as coisas, e olha, quando chegar a hora de colher, quando chegar a hora da colheita, que cada um vai colher o que plantou, ninguém vai querer assumir, ninguém vai querer pagar a fatura, meu querido. Hoje é tempo, meu amado, de nos humilharmos diante de Deus, reconhecermos os nossos erros, confessar, abandonar as nossas práticas pecaminosas. Josué chama o povo para uma decisão. E se tem uma coisa que Deus faz, na sua graça, na sua misericórdia, é chamar o pecador para uma decisão. Deus, nesta manhã, meu querido, está te chamando para uma decisão. Ele quer algo de você. Ele quer um arrependimento sincero, um arrependimento verdadeiro. Agora, aquele arrependimento, ou suposto arrependimento, que é acompanhado com desculpa, eu errei, eu caí, mas a culpa foi de fulana. Quem manda ela usar uma roupa tão curta daquela forma? Eu errei, eu pequei, mas a culpa foi de fulano, foi da minha esposa, foi do meu marido. Meu amado, o verdadeiro arrependimento não nos leva a olhar para as pessoas, olhar para nós mesmos, para dentro de nós e reconhecer que nós erramos e que nós falhamos, meu querido. O verdadeiro arrependimento gera na pessoa um desejo de fazer diferente aquilo que foi feito errado. É tempo, meu amado, de haver mudança no nosso meio. Precisamos mudar a nossa postura, o nosso comportamento. Quando aquele rapaz assume o seu erro, ele confessa o seu pecado, a Bíblia afirma que o pai
chama os empregados e coloca nele uma nova roupa, coloca nele um anel. Isso fala do Espírito Santo, que quando afastamos ou estamos em pecado, o Espírito de Deus, meu amado, ele não age na nossa vida. E há dois tipos de desviados: o desviado moral e o desviado teológico. O desviado moral é aquele que já saiu da casa do Senhor e se entregou ao pecado. Ele não está na igreja. Agora, o desviado teológico é aquele que está na igreja, mas ele não se sujeita, não se submete à palavra de Deus. Há muita gente que está dentro da casa de Deus e que estão desviados, porque desviado é como se tivesse comichão no ouvido, é como se o ouvido tivesse entupido, ele não ouve, e se ouve não dá atenção. É por isso que quando Jesus escreve a igreja do Apocalipse, ele fala: quem tem ouvidos, ouça. Para aí. Mas se eu tenho ouvido e funciona normal, não sou surdo, eu ouço. Mas não é o ouvir, não, meu querido. É no sentido de dar atenção, é ouvir com coração quebrantado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque nem todos que ouvem a mensagem do Senhor, do próprio Jesus, vão se sujeitar a ela, querem viver um cristianismo segundo os seus interesses, segundo os seus princípios. E o cristianismo tem regra, tem valores, tem princípios estabelecidos, meu querido. Então, meu amado, o verdadeiro arrependimento, ele nos leva e nos conduz a fazermos diferente aquilo que estávamos fazendo antes. Quem pecou, não peque mais. É o que orienta a palavra de Deus. E a situação daquele rapaz muda quando ele reconhece o erro. O pai troca-lhe, lhe dá uma outra roupa, põe-lhe o anel, ou seja, o Espírito Santo, representando ali o Espírito Santo, o selo era o anel. Ou quando você se arrepender verdadeiramente, a alegria da salvação, ela volta no seu coração, meu querido. A alegria da salvação, ela retorna ao seu coração. E o pai agora manda fazer uma festa. Manda fazer uma festa. E festa fala de alegria. Agora ele estava experimentando uma alegria diferente das festas que ele experimentou lá fora, meu querido. Porque aquela festa agora era na presença do Pai. Aquela festa agora era na casa do Pai. Meu amado, a verdadeira festa é quando nós estamos na presença de Deus. Mas não estou falando de igreja não, porque tem muita gente que está na igreja e que está longe de Deus, está afastado de Deus, meu amado. Eu estou trazendo essa mensagem aqui, não estou condenando ninguém, não estou julgando a vida de ninguém. Estou falando segundo aquilo que a palavra de Deus nos orienta, segundo aquilo que eu sou movido pelo Espírito Santo de Deus a falar nessa tarde, nesta manhã, nesse programa. Meu querido, precisamos de arrependimento verdadeiro. Arrependimento genuíno. E o arrependimento verdadeiro e genuíno, muitas vezes nós o buscamos com lágrimas. É com lágrimas. Tem muita coisa na minha vida, ou talvez na sua vida, amado ouvinte, que nós não queremos isso para nós. Nós queremos ser diferente, fazer diferente. Então precisamos colocar isso diante de Deus, buscar a Deus com lágrimas, com arrependimento, com coração contrito, com coração abatido, com o coração rasgado diante de Deus, derramando a alma, arrependido daquilo que nós fizemos. Agora tem muitos, meu amado, que mais uma vez eu tenho que falar, já perderam o pudor, já perderam a vergonha, já perderam o brilho, o errado se tornou certo e o certo se tornou errado. Quando alguém se levanta para falar de valores, princípios, vida sexual, vida santa, valores e princípios que regem a palavra, ele é taxado de santarrão, puritano, ou então ele é taxado de que ele quer ser melhor do que os outros. Meu amado, não é ser melhor, ser santo e separado. Isso não é virtude não, meu querido, isso é mandamento bíblico.
Ser santo e separado não é sinônimo de destaque na igreja, não. Isto é mandamento de Deus. Sede santo, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Segui com todos a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É mandamento bíblico. Isso aí, meu querido, não é nenhum favor que você está prestando para Deus, não. Há pessoas que pensam que isso aí está fazendo um grande favor para Deus quando ele quer mudar a vida dele. Não, você não está fazendo favor para Deus, não, meu querido. Você está fazendo é para você mesmo, porque você está tirando a sua alma do inferno, você está tirando a sua família do fracasso, você está tirando o seu casamento do buraco. Quando você confessa e deixa, Deus muda a sua história, Deus muda a situação que está à sua volta. Nabucodonosor, quando ele confessa, deixa e abandona, ele é restaurado, meu querido. Nós poderíamos falar aqui inúmeros homens que confessaram, que se arrependeram e que buscaram arrependimento com lágrima, coração quebrantado, um arrependimento verdadeiro. Olha a qualidade desse rapaz, eu admiro. Ele tinha essa virtude. Ele olhou nos olhos do Pai, confessa o seu pecado. Quando eu estou falando para pessoas que precisam urgentemente procurar o seu pastor. Esse negócio de você ficar procurando uma pessoa, um irmão aqui, o irmão acolá, para desabafar e falar de algumas coisas que você cometeu, esse negócio não está certo não, meu querido. Procura o anjo da igreja, procura o seu líder, ore a Deus, peça a Deus para te dar graça e coragem para você confessar, para que Ele possa te perdoar, mudar a história da sua vida, curar, quem sabe, esta doença, essa enfermidade que está te matando, restaurar o seu casamento, restaurar o seu lar, Ele abrir as portas de trabalho para você. Tem campanha por aí, meu querido, você pode fazer a campanha que for, a corrente que for, que Deus não vai te responder, porque você está em falta com Ele. Precisa haver um arrependimento sincero. E alguns perguntam, mas por que fulano faz isso, aquilo, acolá, e as coisas, nada de mal acontece para ele, meu amado? Porque Deus, ele é misericordioso. O desejo de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Mas agora só tem uma coisa, meu querido. Quanto mais demoramos a confessar e abandonar as práticas pecaminosas, maiores serão as suas consequências. Maiores serão as suas consequências. Então, meu querido, pecado é coisa que a gente não brinca. Pecado é coisa séria, não tenta administrar essa situação, não tenta empurrar com a barriga, pensando, não, amanhã eu deixo, amanhã eu abandono. Há pessoas que eu estou falando que talvez já estejam escravos do pecado, já está escravizado já. Meu amado, clama pela misericórdia. Clama a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia. Ele vai te socorrer, Ele vai te ajudar. Porque se você não fizer isso, você está causando um dano muito grande para a sua vida. E você está colocando a tua salvação em risco, meu filho. Você está colocando a tua salvação em risco. Olha a lista daqueles que não herdarão o reino de Deus. A Bíblia tem uma lista imensa. E todos eles têm uma coisa em comum. Não abandonaram as suas práticas pecaminosas, não confessaram, não se arrependeram, alguns tiveram remorso, e remorso não é arrependimento. Arrependimento verdadeiro, arrependimento autêntico, ele nos leva a fazer diferente aquilo que estávamos fazendo antes. Amém, meu amado? Programa Voz das Assembleias de Deus. Estamos encerrando aqui a nossa participação, porque o programa é apenas de 1 hora e o nosso tempo está findando. Mas antes de terminar, mais uma vez eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, para que o Espírito
Espírito Santo. A Bíblia afirma que ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou orar nesta hora para que o Espírito de Deus vinha gerar um quebrantamento nos nossos corações. Aquele familiar, aquele filho, aquele ente querido, aquele irmão lá na igreja, lá onde você serve. Vamos orar por essas pessoas, vamos orar por nós mesmos, para que nós sempre tenhamos esse sentimento no nosso coração, essa virtude, arrependimento sincero e verdadeiro. Eterno Deus e Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por esse programa maravilhoso que o Senhor nos permitiu fazer e participarmos. A Ti, meu Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Meu Deus, nós queremos um arrependimento verdadeiro, um arrependimento sincero. Nós não queremos, ó Pai, ter sentimento de remorso, mas nós queremos chegar diante do Senhor com os nossos corações quebrantados, arrependidos, confessando, abandonando aquilo, meu Deus, que não é lícito aos teus olhos. Dá-nos, ó Pai, uma vida santa, dá-nos uma vida separada, uma vida, meu Deus, aos teus pés. Nós queremos fazer a diferença nas nossas igrejas, queremos fazer a diferença na nossa sociedade, queremos fazer a diferença nesta nação, queremos fazer a diferença na nossa família, para que as pessoas possam ver Cristo na nossa vida e renderem-se ao Senhor. Meu Deus, venha sobre cada ouvinte a tua glória, a tua presença e o teu Espírito Santo. Meu Deus, gera arrependimento e quebrantamento. Meu Deus, em nome de Jesus, muda a nossa história, tudo aquilo que estamos vivendo, que estamos atravessando. Meu Deus, cura, liberta, transforma, abre portas de emprego, restaura lares, restaura casamentos e famílias. Meu Deus, nós queremos te agradecer por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e maravilhosa comunhão com o Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus. Amém.